Ai, acordei de novo com dor nas costas. Tá difícil carregar o futebol carioca nas costas. Meu Deus. Vocês também acordaram aí doendo? Tá complicado. Roda a vinheta aí. Fala, meus amigos, saudações vascaínas, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para conversar comigo sobre o Vasco da Gama. Então, se for a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, e se você está aqui todos os dias, deixa seu like. Afinal de contas, você torce para o maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e que começou o Campeonato Brasileiro voando. O nosso Vasco está voando, meu amigo. E hoje a gente vai abordar aqui exatamente isso, né? Vamos falar sobre esse bom início do Vasco no Campeonato Brasileiro. Será que já dá para ficar iludido? Como que a imprensa está tratando esse início aí do Vasco no Brasileirão? E vamos falar também sobre Germancano, que foi premiado ontem e foi destaque também na imprensa argentina. Vamos começar aí falando sobre a nossa querida imprensa, né? Eu sei que muitos vão comentar aí: pô, Juninho, você ainda fica assistindo programas esportivos? Sabe que ninguém fala bem do Vasco? Sabe que lá ninguém entende nada de Vasco? Pô, cara, é complicado, né? Ou eu assisto programa esportivo ou eu assisto Faustão. Então é melhor assistir um programa esportivo, né? Eu sou maluco por futebol, gosto de ver tudo relacionado a futebol. Então acabo vendo ali os programas da ESPN, do Sport TV. De vez em quando da Fox também assisto alguns. É melhor do que assistir Celso Portiolli e Faustão num domingo, né? Então acho que vocês vão concordar comigo nessa. E aí o Vascão ganhou, uma atuação convincente, né? 2-1 no São Paulo. Era para ter sido 2-0 se não fosse ali aquele pênalti no final do jogo, que eu vi ontem no pós-jogo que alguns reclamaram aqui falando: pô, Juninho, foi pênalti mesmo, cornetou errado aí, o juiz tá certo. Respeito a opinião, mas acho que a jogada foi inconclusiva. Não dava para saber se a bola bateu ou aqui ou aqui. Nas imagens que passaram ali do juiz vendo, na minha opinião, foi inconclusivo. Tenho certeza que se fosse a favor do Vasco, ele não daria. Enfim, com o pênalti marcado, o Fernando Miguel realmente se adiantou e aí teria que voltar mesmo. Mas para mim, não foi pênalti esse lance do Andrei. Apesar do Andrei ter sido, na gíria popular do futebol, cabaço, né? De ter esticado o bração ali no meio da área. Foi desnecessário ali o que fez o Andrei. Mas enfim, o Vasco ganhou, no fim das contas é o que importa. Embalado aí 100%, 2 vitórias seguidas, calando a boca aí de boa parte da imprensa, como Renata Fã, por exemplo, que já colocou o Vasco como rebaixado, né? Antes de começar o campeonato falou que o Vasco seria rebaixado. Queria saber agora o que está pensando a dona Renata Fã, porque o Vasco, mesmo com um jogo a menos, está na frente do Internacional dela no campeonato. O Internacional que perdeu para o Fluminense ontem no Maracanã. Mas enfim, o que eu quero falar aqui foi como a imprensa esportiva ontem, né, no domingo, abordou essa vitória do Vasco. Porque, por exemplo, para a ESPN, não foi o Vasco que venceu, foi o São Paulo que perdeu. Assistindo o programa ontem da ESPN foi constrangedor ali, como estava o Zé Elias, a galera da bancada comentando sobre esse jogo. Foram praticamente ali 20 minutos falando por que o Pato não jogou e dizendo que o Vasco só venceu porque soube aproveitar as chances com o Germancano. O Zé Elias, eu até anotei aqui, chegou a dizer que o Cano é lento, mas sabe colocar a bola para dentro, mostrando também que não entende nada, né? Não acompanha uma partida do Vasco. Isso que me deixa assim um pouco mais pé da vida, porque os caras comentam com uma propriedade danada sobre o Vasco e vai perguntar quantos jogos do Vasco você viu na temporada. O cara, se bobear, é o primeiro que ele viu, porque jogou contra um time paulista, ele assistiu. Nem jogo do Vasco o cara viu na temporada e fala com uma dessa: o Cano é lento, mas sabe fazer gol. Pô, o cara tá voando na temporada, tem praticamente um gol por jogo, né? E o comentário que ele tem para fazer sobre os 2 gols que ele fez no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, que é um time que a gente tem que respeitar, um baita time, o comentário que o Zé Elias tem para fazer é que o Cano é lento, mas sabe fazer gols. Brincadeira, né? Mas enfim, o programa Linha de Passe ontem foi realmente constrangedor. Até um inscrito aqui do canal também comentou no meu pós-jogo, eu até anotei o comentário dele aqui, o Nimbus Aquiles.
Ele comentou perguntando se eu tinha assistido o Linha de Passe ontem da ESPN e ele partilha da mesma opinião que a minha, né? Eles analisando essa partida, eles ignoraram todos os méritos do Vasco, só ressaltaram os defeitos, os erros do São Paulo e disseram que o Vasco só venceu o jogo porque o Cano fez os 2 gols. É óbvio, né? É óbvio também que para vencer o jogo alguém tem que fazer gol. Se o Cano não faz gol, o Vasco não vence. E essa é a diferença, a importância de você ter um jogador como o Germancano. Se a bola tiver lá, chegar uma bola, ele vai guardar. Se chegar 2, ele vai guardar 2. Se chegar 15, ele vai guardar 15. Porque o cara é ganhador, vitorioso, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Enfim, não bastasse toda essa ignorância ao analisar o time do Vasco, você não vê um comentário elogiando o trabalho do Ramon Menezes, que é um bom trabalho até o momento, né? Um treinador aí, vamos dizer assim, revelação, que está começando a sua carreira, um treinador jovem, com proposta de jogo moderna. Não é isso que a imprensa pede, não é isso que eles tanto pedem? Um treinador jovem, um treinador com ideias novas, com ideias modernas. O Vasco apresentou um treinador assim, o Ramon tem essa filosofia de jogo moderna. E você não vê um elogio ao trabalho do Ramon, que tem 2 jogos e 2 vitórias, que está invicto no comando do Vasco, porque também no Carioca ele venceu as partidas que tinha, conseguiu dar uma cara, dar um jeito para esse time do Vasco. Mas não, você não vê ninguém tratando o Vasco com o mínimo de respeito. Por sinal, no Linha de Passe da ESPN, comentaram sobre o Vasco com deboche, né? Porque ficavam rindo na bancada lá, dizendo: será que o Vasco vem aí para brigar pelo título? E risadas, assim, debochando, ironizando, uma verdadeira falta de respeito com a instituição Vasco da Gama. Mas a gente segue aqui, foi o que eu falei lá no pós-jogo. Nós aqui, nós vascaínos, a gente tem que nos unirmos aqui, porque só a gente acredita na gente. Se a gente começar a ficar falando aqui, o time do Vasco vai brigar para não cair, o time é isso, o time é aquilo, enfim, se a gente não acreditar, quem vai acreditar, meu? Porque ninguém acredita no Vasco. Mesmo com 2 vitórias, a gente vê como a imprensa vem tratando o clube, tratando aí com desmerecimento, como piada, né? É um clube que venceu 2 e mesmo assim, será que vai brigar pelo título? Não tem nenhum vascaíno que fala que o Vasco vai brigar pelo título, não, meu amigo. A gente tem os pés no chão, a gente sabe que a nossa meta no campeonato é outra, mas dá para brigar na parte de cima assim da tabela, porque esse campeonato é uma verdadeira várzea. Não tem ninguém jogando um baita futebol, não. Mesmo times aí com um elenco muito mais caros, não estão jogando o mesmo futebol. Eu só queria saber se fosse outro time aqui do Rio de Janeiro, ou então um time lá de São Paulo com início similar ao do Vasco, se o tratamento da dona ESPN seria o mesmo. Muito provavelmente não, né? Mas tá aí, tá dado o recado, respeitem o Vasco e a gente continua aqui, porque aqui em outros canais aqui também no YouTube a gente fala do Vasco com carinho, com respeito que o Vasco merece. De vez em quando a gente pode falar umas abobrinhas, óbvio. Pô, de vez em quando eu falo aqui um monte de coisa que você que tá aí não concorda, faz parte. Mas é sempre aí com a visão de vascaíno e pensando sempre em respeitar o clube. Bom, mas se a imprensa nacional ignora um pouco o Vasco, lá na Argentina o Vasco foi destaque, né? O jornal Olé, principal jornal da Argentina, destacou aí o Vasco de Germancano, que marcou 2 gols contra o São Paulo e diz ali que Germancano deixou o São Paulo amargo, o argentino que amargou o São Paulo. Germancano ali, eles destacam também Daniel Alves, recentemente também o Olé destacou o Martín Benítez, né? Então o Vasco aí com esses 2 argentinos que estão indo bem nesse início de ano no Vasco, tá sempre em destaque lá na imprensa argentina. E já que a gente está falando de Germancano, ontem ele foi eleito o craque do jogo, né, pela Rede Globo e recebeu aquele troféu lá tradicional que a Globo sempre dá pro craque da partida e comentou dizendo que está muito feliz, né? Abre aspas aqui para Germancano ao receber esse troféu. Estou muito feliz com esse prêmio e quero parabenizar os meus companheiros, porque sem eles não haveria nada. Estou sentindo muita alegria e espero fazer muitos gols para a torcida do Vasco, disse o argentino Germancano, o melhor atacante do Brasil, o gringo que vai ser o primeiro gringo artilheiro do Campeonato Brasileiro, porque eu estou empolgadíssimo com o Germancano. Não sei vocês, acredito que todos, né? Comemorar aí mais uma vitória do Vasco. Quinta-feira a gente tem outro compromisso dificílimo aí contra o Ceará fora de casa e vamos para cima, né? Quem sabe buscar aí mais uma vitória, mais 3 pontinhos. Tamo junto, se assistiu o vídeo até aqui, deixa seu like, se inscreva, mande aí nos grupos de WhatsApp, vamos buscar os 100 mil inscritos aqui no canal. Saudações vascaínas, isso aqui é Vasco, até a próxima.